Muito bom dia a todos, sou Danilo Zanini, analista técnico da XP Investimentos. Estou aqui com vocês hoje para fazer mais um Bom Dia Mercado, no lugar do André Moraes. Acredito que amanhã ele estará novamente aqui com vocês, fazendo a abertura do programa. Então, gostaria de desejar a todos muito bom dia, bons negócios, excelente terça-feira. E eu queria passar aqui com vocês os principais pontos para o dia de hoje, as informações sobre nossa agenda econômica, tanto local quanto a agenda internacional, a agenda bastante recheada, tá? Várias informações relevantes para serem divulgadas. Entre os principais destaques, o PIB dos Estados Unidos, que será divulgado hoje. Então vamos lá, eu vou bater um papo com vocês e comentar sobre as principais informações. Espero que a transmissão esteja tudo ok. Então, só para ficarmos alinhados, eu vou passar os principais pontos macroeconômico, dar uma olhada no cenário internacional e posteriormente a gente vai dar uma olhada no índice futuro, no dólar e analisar alguns papéis. Só para a gente ficar no mesmo ponto, índice futuro trabalhando com queda de 0,32 no momento e o dólar neutro, leve queda de 0,8%, tá certo? Então vamos lá. Hoje as principais informações da agenda doméstica, a gente teve aí às 8 horas da manhã o índice de expectativa de inflação do consumidor. Às 9 horas a gente tem o PNAD contínua de setembro, tá bom? E também hoje a gente tem o Banco Central retomando com a sua operação compromissada de 6 meses, tá certo? Ele vai ofertar até 5 bilhões de reais. Isso ocorrerá ao meio-dia. Além disso, o Banco Central vai fazer 2 leilões de linha, tá pessoal? Então atento para quem opera o dólar. 2 leilões de linha a partir das 3 horas e 15 minutos, 15 horas e 15 minutos, horário de Brasília, tá certo? Vale ressaltar também que hoje nós temos aí a primeira reunião do Copom, Comitê de Políticas Monetárias, na qual eles irão decidir se irão aumentar os juros aqui no Brasil ou não. Nos Estados Unidos, a segunda estimativa do PIB do terceiro trimestre, dado que será divulgado às 11h30 da manhã, é o destaque da agenda internacional. Então atentos, mais um ponto para quem opera dólar e também para quem opera índice futuro, ficar atentos a esse dado às 11h30 da manhã, a prévia, a estimativa do PIB dos Estados Unidos do terceiro trimestre. Depois, na sequência, a gente tem o índice de preços de moradia ao meio-dia, o índice de confiança do consumidor de novembro e o índice de atividade regional do Fed, todos aí às 13 horas, horário de Brasília. E para ressaltar, hoje às 7h30 da noite a gente tem os estoques semanais de petróleo bruto, tá certo? E para complementar a agenda internacional, melhor, para finalizar a agenda internacional, a gente tem um discurso do membro do Banco Central Europeu, hoje às 11 horas da manhã. Planejamento piora previsões para o PIB e IPCA, tá bom? O Ministério do Planejamento, então, revendo aí as suas previsões para o PIB e para o IPCA de 2015. Ele previu aí que a retração do PIB em 2016 fique em 1,9%, antes uma queda de 1%, que era a estimativa anterior. Futuros de Nova York trabalhando no campo negativo. Os negócios seguem afetados pelas preocupações com as desvalorizações das commodities e dos metais. O mercado no cenário internacional segue cauteloso, lembrando que eles estão aguardando aí a segunda estimativa do PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos, que será divulgado às 11h30 da manhã. Então, mercado negativo e também cauteloso, aguardando esse principal dado que vai ser divulgado às 11h30 da manhã. O dólar o dólar mostrando fraqueza frente aos seus principais pares, como iene, euro e libra, tá certo? E também há algumas moedas ligadas a commodities. Lembrando que ela segue caindo sobre as incertezas sobre a expectativa de elevar a taxa de juros nos Estados Unidos ainda esse ano ou não, tá certo? A maioria das bolsas na Ásia sobem, tá? A gente teve aí, com exceção de Hong Kong e Sydney, elas foram pressionadas pela queda das commodities e tiveram quedas de 0,4% e 1%. Petróleo, cobre e ouro trabalhando no campo positivo. Lembrando aí que o petróleo, tá? Os investidores foram à caça de barganhas na Arábia Saudita. Os investidores foram
pela barganha do petróleo, depois da Arábia Saudita ter sinalizado que deseja trabalhar com outros grandes produtores da commodity para estabilizar o mercado. Sentimento das empresas da Alemanha acima de esperado, então o índice de sentimento das empresas da Alemanha subiu para 109 em novembro, ante 108,2 em outubro. O PIB da Alemanha crescendo 0,3%, em linha com as expectativas. Então, no ano, está avançando aí, comparação anual, 1,7% o crescimento do PIB da Alemanha. China relaxa com exigências a corretoras para os negócios próprios em ações. Vale ressaltar que no dia 9 de julho, a China impôs com que as corretoras realizassem mais compras do que venda das ações, tá certo? Incentivando para que não tivesse uma saída em massa dos investidores de bolsa. Então, eles deixam de exigir que as corretoras comprem mais ações do que vendam, tá? Então, esse daí é o primeiro ponto na China, que também contribuiu para algumas bolsas estarem no campo positivo. Vale ressaltar que a agência de rating S&P reafirmou o rating negativo da BHP, tá? Lembrando que a empresa do grupo que está participando aí juntamente com a joint venture da Samarco, tá? Samarco, perdão, que trabalha juntamente com a Vale na barragem de Mariana, que nós tivemos aí uma tragédia do rompimento dessa barragem há uns 10 dias aproximadamente. Vale destacar que o S&P, eles não estão levando em consideração essa perspectiva de rating negativo para a companhia BHP sobre os incidentes ocorridos na barragem de Mariana, tá certo? Hoje a gente também teve um dado interessante, que foi a Turquia derrubando um jato da Rússia, tá certo? Então a Turquia derrubou um jato nessa terça-feira, um jato que pediram para parar e invadir um território na qual ele não tinha autorização, e a Turquia derrubou. De acordo com o governo de Moscou, a aeronave pertence à Rússia. Então, essas são as principais informações no cenário macroeconômico. A gente tem mais algumas informações aqui. A Polícia Federal deflagrou uma nova operação do Lava Jato e prendeu um amigo de Lula, tá bom? José Bunlai. A investigação concentra ainda sobre licitações de vendas a Petrobras. A gente tem exportações caindo 27% e a balança comercial tem um déficit de 396 milhões de dólares. Vamos lá, o Brasil fechou acordo com a Suíça, para compartilhar informações tributárias. PDGR busca sócio para recomprar participação de HSI em projetos. A gente teve aí, agora a gente vai dar uma olhada no índice futuro e no dólar. Ontem a gente teve a cotação de ajuste, o ajuste diário do dólar ficou em 3.735,5 e o índice futuro 48.325. Então essas são as principais informações do nosso cenário internacional, cenário doméstico. Deixa eu dar uma olhada só aqui no chat, ver como que o mercado está trabalhando. Miro também mencionando que o áudio está um pouco baixo. Miro, eu acho que está tudo ok o nosso áudio aqui, a transmissão está ok. Então vamos lá então, pessoal. Bom dia, Lousano, Milk, Dinando, Rubinho. Pessoal, então, mais uma vez, para quem chegou depois, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aí ao mais um Bom Dia Mercado. Nós acabamos de passar as principais informações ao redor do mundo e agora pela manhã eu vou dar uma olhada com vocês no índice futuro, no dólar futuro, quais são as perspectivas para o Ibovespa. Ontem tivemos aí um fechamento não muito positivo, tá? E a gente vai traçar alguns papéis para a gente ter o acompanhamento no dia de hoje, tá certo? Uber, a gente não pode comentar sobre Vale ainda, nós estamos em período de silêncio devido a XP participar da colocação das debêntures no mercado, tá certo? Então, gráfico na tela para vocês, eu vou começar aqui olhando o Ibovespa, tá? O Ibovespa no último pregão ficou exatamente neutro, 0,02% de alta.
a gente pode traçar aqui alguns estudos e alguns pontos a serem observados dentro do Ibovespa, tá? Primeiramente, é essa região de resistência bem relevante, em que o mercado determinou esse patamar de resistência, e nós temos aqui também uma região de suporte que foi estabelecido, tá? Então o mercado, percebam que é uma resistência relevante. O Ibovespa fez um toque nesses patamares de preço, depois ele tocou 1, 2, 3, 4, e agora ele vem tocar pela 5ª vez esse mesmo nível de resistência, tá? Então temos sim aqui uma resistência importante, e ontem a gente teve aqui um doji, tá? Na qual significa um candle de indefinição, a abertura e o fechamento do mercado foi no mesmo nível, o que demonstra que depois de 4 dias consecutivos de alta, ontem, apesar de ser um dia neutro, foi um dia levemente positivo, 0,02% de alta, ele sinaliza que abre espaço aqui para uma possível movimentação de correção, tá? Então, abre espaço para esse movimento que o Ibovespa pode fazer, tá? Para que ele tente buscar aqui, pelo menos a nossa média de 21 períodos na casa de 47 mil pontos, tá? Então, atento que uma possível correção seria natural para o Ibov, ainda mais depois de 4 dias consecutivos de alta. E um candle de indefinição em cima de uma resistência relevante. Esse que seria o ponto para a gente poder monitorar, então, como o Ibov tende a trabalhar. O cenário é de indefinição, lembrando que a tendência de baixa ficou para trás, a gente não tem mais uma tendência de baixa, e levemente a gente tem aqui um viés positivo, tá? Então, o mercado trabalhando aí levemente no campo positivo, tá? Uma inclinação dos topos e fundos, tá? Positivo, entretanto, dentro de uma nova tendência que surgiu, deixando a de baixa para trás, e agora a gente tem uma tendência de indefinição. Claramente, o rompimento da região de 49 mil pontos pode levar com que o mercado tente a desenvolver uma movimentação positiva, e o próximo nível de resistência mais relevante, caso o mercado venha a romper esses 49 mil pontos, fica lá na casa de 57/58 mil pontos, que seria o próximo topo, e também nada mais do que o topo do ano formado. Para complementar, podemos pegar uma projeção de Fibonacci entre a base desse retângulo e projetar, e a gente percebe que o alvo, coincidentemente, vai estar lá na casa de 57 mil pontos. Então, atentos, é uma sinalização positiva, eu acho que a gente tem que ficar atentos nos próximos dias, como que o mercado tende a se comportar. Levando em consideração a maneira que foi configurado o índice Bovespa ontem, abre espaço para uma movimentação corretiva, tá? Como a gente mencionou ontem na Arena do Investidor, eu gostaria de ver o Ibov hoje, desenvolver uma correção, uma queda, até ontem que ele chegou a cair um pouco, mas hoje abre espaço para uma correção, uma movimentação neutra ou até mesmo queda para o Ibov, tá? Pelo menos até a região de 47.100 pontos, até um pouco mais curta, 47.500, mas uma correção seria interessante por proximidade de 47 mil, e posteriormente ele ter forças para se segurar nesse patamar e depois desenvolver uma movimentação positiva. Claramente a gente vê que o mercado consolida, e esse é o gráfico do Ibovespa, e pelo gráfico do índice futuro, tá? Índice futuro já inicia com sua queda de 0,21%. A sinalização do gráfico, a gente pode colocar o intradiário, tá? A gente gostaria sim de ver uma movimentação de correção, entretanto, é um ponto de alerta para iniciarmos aí operações vendidas, porque, primeiramente, eu vou colocar um gráfico de 60 minutos aqui, tá? De 60 minutos, deixa eu colocar aqui. No gráfico de 60 minutos, o mercado testa, tá, uma linha de tendência de alta, linha essa estabelecida por um fundo, 2, 3, 4. Apesar de termos aberto aqui abaixo desse patamar, a gente não pode desconsiderar que pode ser um possível rompimento falso. Por quê? Porque nós temos vários níveis aqui de suportes para serem testados. Primeiro ponto, 48 mil pontos, número psicológico, importante, número redondo, na qual serve como suporte natural para os preços, e também essa fronteira do gapping que foi aberta, ok? Então, se eu pegar esse último movimento de alta desse fundo para esse topo,
eu vou perceber em que o mercado está testando aí as retrações de 38% e 50% de FIBO. Então é um cenário para eu ficar atento e cauteloso aqui. Ainda não acho que seria um ponto ideal para começar a abrirmos venda, tá? Eu acho que seria importante a gente marcar aqui o fechamento do pregão de quinta-feira, lembrando que na sexta nós tivemos um feriado aqui no Brasil, tá? E se tivermos aqui gráfico de 60, ok? Eu vou colocar agora no gráfico de 15 minutos. Percebam que no curto prazo o mercado sim trabalha nesse viés de baixa, dentro de um pequeno canalzinho de baixa mais curto. Então assim, é uma região de suporte. Há quem diga que, na minha interpretação, não está muito claro, um possível ombro. Aqui só faltou o outro ombro, né? Uma cabeça e um outro ombro, tá? Na qual sinaliza aqui uma possível figura de reversão. Independente da figura gráfica demonstrada, a gente tem aqui uma região importante de suporte sendo testada, tá? Então, como que eu iria conduzir trades nessa manhã? Como que eu conduziria trades no índice futuro nessa manhã? Ou até mesmo para a gente ter um viés de como o mercado tende a se performar, ok? Então, lembrando que o índice futuro representa aí, ele vai de acordo com as principais movimentações das ações negociadas em bolsa. Então, primeiro ponto, gráfico de 15 minutos, eu posso perceber que o preço está abaixo da minha média de 21 períodos, o que demonstra já um viés de baixa. Eu considero preços em comparação à minha média de 21 períodos o viés. Então, preço cruzou e fez aqui um pivô de baixa no gráfico do índice futuro, tá? Fez um pivô de baixa e trabalha abaixo da minha média de 21, o que me demonstra que o viés já segue sendo... Opa, caiu ou não? Não? Aqui eu acho que desligou. Beleza. Então vamos lá, pessoal, desculpem aí, pensei que havia caído a conexão aqui, mas só foi uma das televisões que desligou. A gente pode continuar, então o pivôzinho de baixa, o viés segue sendo baixista, tá? Por enquanto, isso corrobora pelo gráfico diário também de estar em cima de uma região de resistência, tá? Ontem fez aqui um candle, quase fez um engolfo de baixa, tá? Não chegou a abrir acima, perdão, um engolfo de baixa exatamente, quase configurou. Então a gente tem uma sinalização aqui que o mercado pode tentar uma certa correção. Quais seriam os pontos do índice futuro? 47.600 pontos, que é onde está passando a minha média de 21 períodos no gráfico diário. Então percebam que 47.500 justamente fica aqui nas proximidades dessa região de 47.600, que é esse fundo anterior. Então se o mercado perder a mínima do dia de hoje, perdeu o gap que encontra-se em aberto, a gente tem aqui um espaço para uma correção essa na casa de 300 pontos. Então por enquanto eu dei um pouco de cautela, tá? Para eu tentar trabalhar trades no índice futuro, eu esperaria aqui pelo menos uma hora de pregão. Eu esperaria aqui pelo menos uma hora de pregão para tentar atuar no mercado. E se ele fechar uma hora de pregão, eu marcaria algum candle fechando abaixo ou acima dessa primeira hora. Candle 15 minutos fechado, eu vou lá, marco a máxima ou marco a mínima e vendo ou compro o índice futuro. Essa seria uma das possibilidades para eu poder trabalhar no índice futuro nessa manhã. Agora passando para... Lembrando que o ajuste do índice futuro ficou em 48.325 pontos. 48.325. Eu acho que é importante a gente começar a ficar de olho aqui, ó. Se o índice futuro começar a trabalhar acima desse fundo e ter uma média de 21 períodos por aqui. Se ele romper esse patamar, trabalhar acima do fechamento e acima do ajuste, ele abre uma sinalização positiva. Então atentos, acima de 48.340 pontos. Vamos dar uma olhada no dólar futuro. O dólar futuro trabalha aí já em queda, ele abriu levemente em alta e agora trabalhando no gráfico de 15 abaixo de uma média de 21 períodos. Eu posso determinar alguns parâmetros de estudo aqui do dólar futuro, igual o mercado trabalha dentro de uma resistência em 3.750, tá? 3.750 e um suporte na casa aqui de 3.715, 3.700. Então perceba que é uma movimentação um pouco mais lateralizada. Pessoal, para quem opera índice futuro, o dólar futuro ele subiu, trabalha abaixo da média de 21 e agora está querendo perder o ajuste, tá? Lembrando que o ajuste é 3.735. Deixa eu só colocar num gráfico de 1 minuto, rapidamente aqui, para ver se a gente pode ter alguma possibilidade. No gráfico de 1 minuto pode dar uma
oportunidade de trade agora já no início desse pregão, tá? Para quem opera, de olho no ajuste, tá? De olho no ajuste, ficar de olho aqui no dólar futuro, uma possível venda nesses 32. Deixa eu só dar uma olhada aqui no meu book de ofertas. Deixa eu ver os preços. Quem que tá vendendo o BTG? Só um minutinho, tá, pessoal? Deixa eu só ver aqui como que o mercado tá trabalhando. Pessoal, 32 é uma venda do dólar, é válido, tá? Ó, perdendo o ajuste, perdeu 32, já tá saindo um negócio a 30, tá? Saldo XP, os maiores vendidos, ó, saindo um negócio no 29,5. Coinvalores e UBS tá o JP Morgan. Coinvalores está vendido e UBS também. Tá aqui, ó, pessoal, perdendo o ajuste no 32, tá? Quem for fazer esses tipos de operações aqui agora, no início desse pregão, abaixo de ajuste de 35 é uma sinalização em que o mercado pode sim trabalhar em queda. Percebam que o JP Morgan e o UBS eles estavam vendendo na casa do 34, 35 e ele já perde aqui o 30 e coloca uma barreira nesses 30 como uma resistência. O próximo ponto de parada do dólar fica na casa de 3.725, que é onde a gente tem uma concentração aqui de 80 lotes na compra, tá? 25, a gente vai dar uma olhadinha quem que tá lá no 25 se posicionando. A gente tem alguns players aqui, vários na realidade, tá bom? Então, para quem for operar o dólar, monitorem aí, o mercado já trabalha abaixo do ajuste. E para quem olha o gráfico de 15 minutos, tá, pessoal? Isso é uma da maneira que eu costumo operar no mercado. Primeiramente, 15 minutos, tá? O mercado trabalha abaixo da minha média de 21, o que sinaliza que ele pode voltar a buscar 3.717/3.700. O viés é negativo, eu coloco no gráfico de 1 minuto e percebam que o ativo já faz esse movimento. Cai, corrige, cai. Um pivôzinho de baixo no gráfico de 1, tá? Para complementar, pessoal, abaixo do 32 já é vendedor o dólar, tá? Para quem entrou aqui no 32 com a gente, mencionamos o ponto de venda. 32 já bateu no 29, no 28, 30... Fazer um scalperzinho aqui agora, colocar 3 pontos no bolso, seria um ponto interessante, tá? Então o mercado já faz aqui um viezinho de baixa, tem uma sinalização negativa. Para complementar o nosso estudo aqui do dólar no início dessa manhã, eu já vou colocar uma média móvel também no gráfico de 1 minuto exponencial de 9 períodos. Tá? E caso, ó, pessoal, fluxo novamente voltando aqui, ofertas Bradesco entrando na venda, tá? Então quem está vendido no dólar lá no 32, perceba que eles estão melhorando a oferta aqui, olha o Itaú pressionando, e ele tem espaço para voltar a trabalhar lá na casa do 17. Para quem está de fora, marque aqui a mínima do movimento. Quem está de fora, uma venda aí nesses 27 seria atrativo, com stop acima do 31, tá? Para tentar buscar lá a região de 17, buscar a região dos 14, seria um ponto atrativo, tá bom? Então monitore, abaixo do 32 o dólar já fica vendedor, lembrando que ele trabalha abaixo do ajuste, ou seguir aqui pela média de 9 períodos exponencial no gráfico de 1, na qual o mercado, quando ele retoma para a média, seja de 9 ou seja para de 21, configura um candle vendedor, a gente marca a mínima do candle vendedor e abre espaço, tá bom? Para quem for trabalhar a consolidação, rompimento de suporte, consolidar 2 minutos, testou a mínima, tu consolidou 2 minutos, marca a mínima e vende dólar, tá certo? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat enquanto isso. Põe aqui na tela para mim, por favor, para eu dar uma olhadinha no chat enquanto a gente dá uma olhada aqui nas solicitações. O pessoal está pedindo alguns papéis, eu vou anotar aqui. Natura. Bom dia, Costinha. Dinando está pedindo Elete 6. Bom dia.
já em tendência de alta para quem está fora. Compra somente se romper 26. Deixa eu dar uma olhada. Compra acima dos 26. Bom dia, Bicudo. Miro, não podemos comentar sobre Petro. Agora em Marco Polo. Rony, bom dia. Vamos comentar aí sim sobre Natura, já está na lista, Vale 5. Embraer nós seguimos comprados. Ontem a gente teve uma redução da posição. Milk, bom dia. Pessoal, o Dinando aí falando sobre a Usiminas. Tá bem prejudicado o papel. O CSN virou, subindo, enquanto a Usiminas trabalhando abaixo desses 2,50, R$3. Então é uma sinalização um pouco negativa para o papel, tá? Vamos dar uma olhada nas ações da Suzano também. E Fran pedindo Croton e CESP 6. Eu vou dar uma olhada então Natura, Eletrobras, Pomo 4, Vale, Embraer, Croton, CESP e Suzano, ok? Caso nós tenhamos mais tempo aqui, eu volto com vocês para olhar novos papéis, tá certo? Grande José da Silva, bom dia, Lame 4, daqui um pouquinho eu vou estar lá na Arena do Investidor, tá, José? Só estou fazendo a abertura aqui com o pessoal, daqui um pouco eu volto com vocês na Arena do Investidor. Vou dar uma olhada então em alguns papéis, põe o gráfico na tela, por favor. Lojas Americanas é um papel que trabalha com viés de alta, tá? Deixa eu só excluir aqui a minha média exponencial de 9 períodos. Lojas Americanas a gente abriu um call, a gente comprou ela nesse patamar aqui. O viés é positivo, tá, José? O mercado trabalha aqui dentro de uma movimentação positiva, tem uma linha de tendência de alta. A gente teve aí a confirmação de um rompimento desse cenário de resistência, tá? Resistência na casa de R$18,50, o mercado rompeu. Ontem teve uma alta de 2,10%. Na qual sinaliza que é o novo topo histórico do papel, ele renovou suas máximas históricas aqui, e é uma sinalização positiva. A minha sugestão é que você continue comprado caso você esteja comprado no papel, subiu 3%, reduz a sua posição e vai ajustando o seu stop ponto de entrada. Alvos do papel, eu posso pegar aqui esse fundo com esse topo e vou projetar a partir desse fundo. Então, o primeiro ponto de parada que a gente tem aqui em Lame 4 seria a casa de R$20, a gente está falando de upside de aproximadamente mais 5%. Se eu quiser um rompimento um alvo a partir do meu rompimento, perceba que R$20 também tem como alvo a expansão de FIBO e posteriormente a gente vai ter alvo lá na casa de R$22, R$21,90, tá? Mais uns 15% de upside. Natura, gráfico diário em Natura. Natura é um papel com viés de alta, temos aqui uma linha de tendência de alta, ok? Deixou para trás essa linha de tendência de baixa, rompeu, voltou e fez um pullback e agora sinaliza que ele tem espaço para voltar a subir. Entretanto, como as bolsas estão caindo, o mercado está sinalizando uma queda, atento, tá? R$23,27 é um suporte importante. Percebam que temos um topo aqui e temos um fundo nessa região. Se o mercado não ter força para se segurar aqui, ele pode configurar um pivô de baixa, tá? E ele voltar para o seu cenário de indefinição. Então, atentos para quem segue comprados, de olho nesses R$23,30, principalmente R$23, e caso ele volte a trabalhar ou ter algum fechamento acima desses R$25,70, o mercado sim confirma uma nova tendência. Lembrando que a gente já tem topos e fundos ascendentes, então o ideal é que o mercado tende a se segurar aqui no R$23,30, tá? Acima da minha média de 21 períodos. Rompendo então aqui R$25,70. Para quem está de fora, é um novo espaço para se posicionar na compra. Elet 6. Elet 6 é um papel interessante. Fez aqui um clássico movimento da análise técnica. Um clássico movimento da análise técnica denominado ombro, cabeça e ombro, tá? Rompeu a linha de pescoço, tá? E veio atingir o alvo de 100% do ombro, cabeça, ombro. No momento, o ativo realiza o teste de uma resistência relevante. Percebam que eu tenho aqui nesses patamares um topo, dois topos, e na quinta-feira ele rompeu e ontem ele não teve tanta força e caiu 1,4. Então, o que eu vejo é uma região de suporte, é uma região de consolidação de preços, na qual a gente tem que ficar bem atentos,
tá? A gente pode trabalhar aqui dentro desse movimento um pouco mais lateralizado. Eu acho que é importante a gente começar a ficar atento se tivermos algum candle ou algum fechamento acima dessa região de 11,20, tá? Um candle que me feche dessa maneira sugere que o mercado retome o seu movimento de alta. Aí eu poderia pegar a projeção de Fibo entre fundo, projetar entre fundo do topo, projetar a partir aqui desse pivôzinho de alta do calcanhar do pivô. Eu teria como alvos primários aqui R$12, depois R$13,40. Então a gente está falando de upside do papel de 7, posteriormente 20%. Marco Polo, Pomo 4, é um papel interessante que também na leitura gráfica clássica a gente tem aqui um ombro, uma cabeça e um ombro um pouquinho mais tímido aqui, tá? Na qual o mercado deixou para trás essa linha, deixa eu só arrumar aqui, essa linha de tendência de baixa, tá? Percebam então que nós tínhamos aqui 1, 2, 3, 4 toques, o mercado rompe esse patamar fazendo aqui um pivôzinho de alta, tá? A gente pode então pegar essa projeção de Fibo e colocar na projeção alternada aqui do calcanhar do pivô, ela se encontra exatamente na expansão de 161% do pivô de alta. Então é uma região de resistência e para complementar, ele segue testando a resistência anterior aqui nesse mesmo patamar, na casa de 2,50. Então para quem está comprado, eu sei que tem bastante gente comprada no papel, a minha sugestão, reduzam a sua posição. Ontem o ativo subiu 2% com o mercado caindo, ou melhor, o mercado pesou um pouco, e nos últimos 3 pregões, chegou a acumular uma valorização de aproximadamente 17%. Então, é uma valorização para um papel relativamente barato, tá? Um valor nominal barato. E é uma movimentação relevante, tá? 17%. Então, há uma possibilidade de uma correção desse movimento. Então, para quem está comprado, eu sugiro reduzir a posição e ir trabalhando um trade aqui, ajustando o stop para a mínima de cada candle, tá certo? Caso contrário, ele não volte a corrigir, o principal ponto de parada do papel é o próximo nível de resistência lá na casa de R$ 3,15, R$ 3,20, que é o topo que foi estabelecido. Eu posso também colocar aqui uma retração de Fibonacci e percebam que o ativo está exatamente entre a retração de 50% e a retração de 61% de Fibo. As ações da Vale 5 é um papel que está caindo forte, tá? Acumulando uma desvalorização aqui na casa de 21%. É um papel com viés de baixa bem forte, entretanto eu não vejo que é um ponto para vender, tá? Ele testa uma região de suporte relevante, eu não acho errado quem está vendido, tá bom? Porém, eu não vejo para quem está de fora iniciar uma operação aqui. Esse movimento de queda aqui já é bem forte, dura já há alguns dias, então eu vou ficar atento se por alguma aventura tiver um engolfo de alta ou algum candle que me demonstre algum repique do papel, ele pode tentar ter esse movimentinho, tentar buscar a média, para aí sim tentar desenvolver uma movimentação de queda. Se eu não me engano, a Vale está no mesmo patamar de 2004. Deixa eu só confirmar. Ela chegou no patamar de 11,80. Tá aqui, ó, nos mesmos patamares de 2006, tá, pessoal? Então, 9 anos atrás, a Vale estava com essa cotação e o mercado, então, encontra-se um nível de suporte. Então, viés é de baixo, tendência é de baixo, porém, para quem está vendido, eu recomendei ajustando o stop para cada topo que formar, tá? Eu acho arriscado tentar comprar o papel agora, mas quem está de fora não vejo muita possibilidade de compra, de venda agora do papel. Suporte importante, a não ser que ele passe por um período de lateralização de uns 5 dias aqui e depois volte a cair. Ok? Vale 5, vamos comentar sobre as ações da Embraer. Embraer a gente acabou de comentar. Não. Embraer é outro papel que nós seguimos comprados na arena do investidor. Tá? O mercado tem aqui uma linha de tendência de alta. O ativo no momento realiza o teste dessa resistência. Tá? Percebam que 29,45 é um ponto relevante. Eu vou ficar atento aqui porque ele faz aqui um pivôzinho de alta um pouco mais longo. E, se eu não me engano, é o topo histórico da Embraer. É isso mesmo, topo histórico da Embraer, e está rompendo, rompeu aí com o candle, não teve muita margem para o seu rompimento. O que seria a margem? O fechamento dele foi bem rente ao primeiro nível de resistência, tá? E a gente tem mais um pequeno nível aqui, uma resistência um pouco mais fraca, que é uma sombra na casa de 29,90. Eu não acho que o mercado tende a se segurar, tem espaço para subir, porém
esse rompimento aqui deixa um cenário de atenção. Eu posso colocar o gráfico intradiário e percebam que ela está um pouco consolidada. Para quem trabalha intraday, a gente pode marcar aqui a máxima desse movimento de ontem na casa de 29,70 e a gente pode pensar então em compras nesse papel na superação desses patamares. Para finalizar, eu vou comentar aqui com vocês, por último, as ações da Suzano. Suzano é um papel que, no movimento mais longo, ele tem uma tendência de alta clara. Tá? Eu posso traçar essa linha de tendência aqui essa linha de tendência de alta aqui para vocês verem. E posteriormente, no curto prazo, ela sofreu um pouquinho devido à desvalorização do dólar. Percebam que a gente tem aqui levemente um canalzinho de baixa que o mercado desenhou. Agora ele rompe e no gráfico diário, tá? Ele está tentando fazer aqui uma movimentação de um mastro e uma bandeira, na qual o mercado teve uma alta, o ativo teve uma alta de 3,88%. Então, é uma sinalização positiva. Da maneira que está estruturado, abre espaço para ele buscar o próximo nível de resistência na casa de 19,63%. E a gente está falando de pelo menos um upside no curto prazo de 6%. Tá certo? Bom, então essas daqui foram as principais informações no dia de hoje. Análise do mercado pelo meio técnico. Eu vou convidar aqui o nosso estrategista-chefe, Celson Plasto, para falar sobre as principais informações que a gente tem no dia de hoje e principalmente pela agenda econômica que está bem recheada e o principal dado aí da divulgação prévia do PIB às 11h30 da manhã que o mercado está aguardando. Bom dia, Celson. Bom dia, Danilo. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. É isso aí, Danilo. Hoje, terça-feira, 24 de novembro, aí, muita apreensão, bolsas na Europa aí sofrendo muito por conta da possibilidade de atentados, novos atentados aí terroristas, né? Um avião russo, um jato russo também foi derrubado porque ultrapassou a fronteira ali da Turquia. A Turquia, né, os militares turcos derrubaram esse avião russo, pode gerar mais animosidade, mais problema. Fora isso, tem toda a cautela em relação também ao PIB nos Estados Unidos. Isso chama a atenção dos investidores e hoje nossa bolsa aqui abrindo também em queda, Danilo. Então é isso aí, Celso. Então a palavra do dia para todos que estão acompanhando o mercado, cautela, tá? O dólar desenvolvendo queda frente às suas principais moedas ao redor do mundo, atentado aí, ou melhor, derrubaram caça, dados para saírem aí dos Estados Unidos. Então, a agenda bem importante no dia de hoje, tá certo? Gostaria de desejar a todos bons negócios. Eu passo agora para o Celso e em seguida vem Gustavo Cruz para falar sobre o cenário macroeconômico. Bons negócios a todos. Obrigado, Danilo. A gente vai dando início agora à reunião matinal nossa, terça-feira, dia 24 aí de novembro, né? Os impactos no mercado doméstico. A gente teve a taxa de desemprego, nunca na história desse país uma taxa de desemprego tão alta, né, divulgada pelo IBGE, PNAD. Essa série histórica começou em 2012, mas os números piores aí, com destaque mais negativo em relação a capitais, Salvador acima de taxa de desemprego acima de 16%, é isso mesmo, extremamente elevada. Ainda a gente vai falar um pouco, o Gustavo vai comentar sobre a MP, né, medida provisória 688, que o governo tenta aprovar hoje no Senado. Além disso, o Ministério do Planejamento reduziu, né, piorou as previsões de recessão, né, para o ano que vem e também de inflação IPCA em 2016. Lá fora a gente já comentou isso, né, uma parte das expectativas aí é cautela em relação à nova leitura do PIB dos Estados Unidos, possibilidade de novos ataques, né, atenção total ali na Europa e também por conta aí desse jato russo sendo derrubado ali pelo governo turco. Eu vou passar aqui com o Gustavo Cruz para ele entrar num detalhe muito maior sobre todas essas informações, todos esses highlights que eu mencionei anteriormente. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Obrigado aí. Bom dia a todos. Alguns destaques aqui, então, começando pela parte de fora. A gente teve hoje pela manhã 2 indicadores da Alemanha. Dessa vez, diferentemente do que a gente estava tendo nas últimas, os indicadores vieram bons. Então, a gente teve o PIB, mais uma vez, a gente vai ter essa semana. Hoje a gente teve já a segunda leitura do PIB da Alemanha, a gente vai ter agora, daqui a pouco, segunda leitura do PIB dos Estados Unidos e a gente ainda vai ter a do Reino Unido. Então, segunda leitura do PIB da Alemanha foi uma alta de 0,3% na comparação mensal e 1,7% na comparação anual, exatamente como o mercado aguardava, então, dados bons da Alemanha. Além disso, a gente teve o sentimento das empresas alemãs, que ele foi de 108,2 para 109,
também superior ao que os analistas achavam de estabilidade. Então, diferente do que a gente estava tendo só notícias ruins da Alemanha, essa semana então a gente teve já 2 notícias boas do país. Ainda a gente teve um outro destaque que veio da China, lembrando um pouco, quando estava aquela parte de turbulência que o mercado estava subindo muito, uma volatilidade muito grande na China, bolsas um dia subiam 9, no outro caíam 7, a China implementou um monte de restrições para tentar conter aquela turbulência naquela época. Agora, com o mercado um pouco mais calmo, o governo retirou uma das medidas de restrição às corretoras que exigia que elas comprassem mais ações do que vendessem em negócios feitos com recursos próprios. Então, China retirando uma das restrições que seria para diminuir a turbulência. Ainda hoje, então, como principal destaque, a gente vai ter 11h30 a segunda leitura do PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos, então muito importante ficar atento. Outros 2 destaques que eu vou colocar na agenda do exterior. Um discurso de um membro do Banco Central Europeu às 11 horas, importante porque com certeza vai ficar aquele questionamento dos novos estímulos de lá. E depois a gente tem a ata do última reunião do Banco do Japão, que sai às 9h50 da noite, aí vai influenciar um pouco mais amanhã, mas também vai ficar aquele entorno de curiosidade se vai ter alguma informação nova de novos estímulos ou não. Indo para a parte doméstica agora. Como o Celso falou, acho que de indicador a gente vai ter poucos indicadores importantes nessa semana, diferente do que a gente teve na semana passada, mas a gente teve um indicador importante, mercado de trabalho, mostrando mais uma vez a deterioração, a PNAD contínua numa das séries mais respeitadas que mostram o mercado de trabalho brasileiro, trouxe uma taxa de 8,9% no terceiro trimestre de 2015. Lembrando que a gente estava com 8,3% no segundo trimestre e com 6,8% no terceiro trimestre de 2014. Todas as regiões do país sofreram, ou seja, o desemprego aumentou em todas as regiões. Na comparação com 2014, a que mais sofreu, a que mais atingiu um desemprego mais alto foi a Nordeste, que chegou a 10,8%. A gente também está com 9% na Sudeste, 6% na Sul, 7,5% na Centro-Oeste e 8,8% na Norte. Todas aumentaram bastante, estavam todas num patamar mais ou menos de 6% no ano passado, só a Nordeste que já estava em mais de 8% em 2014. Como o Celso comentou, o estado com maior desemprego é a Bahia, com 12,8%, Santa Catarina com menor, com 4,4%, e dos municípios, dos que entram na amostra, Salvador tem a maior com 16,1% e o Rio de Janeiro a menor com 5,1%. Ainda no relatório da PNAD, eles mostraram que o rendimento médio caiu 1,2% e a massa salarial, a massa de rendimento real também caiu 1,2%. Os destaques, além disso, de política que a gente teve, o Ministério do Planejamento ele tem que entregar para a Comissão Mista de Orçamento de tempos em tempos parâmetros para a LDO do ano seguinte. Então ele entregou ontem e revisou muitos indicadores que o governo trabalha como parâmetro para 2016, inclusive o PIB, que eles revisaram de queda de 1% para 1,9%, inflação foi de 5,94% para 6,47%, praticamente o teto da meta no ano que vem, segundo as estimativas do Ministério do Planejamento. A Selic, a estimativa é que alcance 13,99%, TJLP 7% e o câmbio médio 4,09%. Então, o Ministério do Planejamento acreditando em uma desvalorização do câmbio em 2016. Ainda por último, a gente tem essa incerteza em torno da MP 688. Ela vai para votação no Senado, o governo está apreensivo se vai conseguir simplesmente aprovar e também se conseguir aprovar com alguma alteração que geraria uma incerteza muito grande, que as condições propostas poderiam não refletir a realidade do que está sendo ofertado, então dificultaria ainda mais o leilão. Como o Celso comentou, o governo aposta bastante no interesse de empresas chinesas nesse leilão que ele pretende captar 17 bilhões de reais. Vou devolver agora para o Celso, espero que todos tenham um bom dia, a gente se vê amanhã. Com você, Celso.
Obrigado, Gustavo. Né, seguindo aqui por aqui o fluxo na casa ontem, os locais foram net vendedores praticamente estável, né? 1,7 milhões de reais. Destaques na compra para Petro 3, Cielo, JBS, Ultrapar e BB Seguridade. Destaques na venda para Petro 4, Vale 5, Fibra, Brasil Foods e Vivo. Nas duas pontas, Embraer, Suzano, Bradesco, Itaú e Klabin 11. Os estrangeiros terminaram o dia net vendedores em 1.600.000, 1.300.000, basicamente igual aos locais, praticamente estável, né? Destaques na compra, Vale 5, Pão de Açúcar, Cruz, Tractebel e GGBR4. Destaques na venda para Bradesco, Brasil Foods, Ambev, Petro 3 e 4. Já nas duas pontas, Vale 3, BVMF e Itaú. Né, o ambiente assim, de poucas notícias hoje, né, a Vale sendo que segue pressionada pela Samarco, né, agora a S&P rebaixou o rating da companhia, dívida corporativa da Samarco, e também o preço do minério segue pressionando aí, hoje fechou em queda de quase 2% abaixo dos $44, a gente segue pessimista com Vale, principalmente por conta dessa desaceleração chinesa que deve continuar impactando seus resultados e o preço do minério para baixo. Bradesco e a sua seguradora, né, informações aí confirmadas de que o Banco Bradesco quer vender a parte de seguros corporativos de grandes riscos, né, que é um prêmio ali de 800 milhões de reais. Ele fala que tem diversos interessados, está abrindo hoje o Data Room para diversas seguradoras terem interesse. A gente segue preferindo Itaúsa no setor financeiro devido ainda ao desconto, mas é óbvio que Bradesco for bem para trás em relação a Itaú e mesmo Itaúsa pode ser que no curto prazo ele apresente aí um desempenho um pouco melhor do que Itaú e Itaúsa, Bradesco, fica de olho. Sobre o setor elétrico, a gente já comentou aqui, a medida provisória 688 precisa ser aprovada para o governo captar isso. A gente prefere ficar fora do setor elétrico. Se tivesse que ter algumas ações, a gente gosta de algumas ações geradoras de dividendo e caixa. Aí, no caso, Transmissão Paulista e Taesa. E também, no caso de distribuição de energia, pela gestão que apresenta a companhia, Equatorial seria interessante. As outras companhias a gente prefere ficar de fora. Inclusive, Eletmei a gente está short. Setor aéreo, a chinesa, né, HNA, o grupo HNA anunciou a compra de 23,7% de participação na Azul por $450 milhões. Né? Isso tende a pressionar as ações da Gol, porque é com maior competição, mais dinheiro para a companhia, para a Azul implementar esse seu plano agressivo de crescimento, vale aí o destaque. E na mesa de aluguel, um grande destaque aí da mesa de aluguel, né, Petro 3, ontem, CSN, Uzi Minas, Braskem, Hering, HGTX, CCR, Gol, GGBR4 e Estácio foram os destaques aí da nossa mesa de aluguel. Lembrando, hoje, darei uma palestra aí em Franca, interior de São Paulo, daqui a pouco estou indo para aí, palestra a partir das 7h30, né, ajudando aí o brasileiro a investir melhor. Apesar da crise que vivemos, recessão esse ano e no ano que vem, existem diversas oportunidades aí para investimentos. Então nós temos que aproveitar. Não adianta ficar só reclamando, mas temos que aproveitar essas oportunidades, os juros extremamente elevados, aproveitar a indexação, a inflação mesmo que continua elevada, dá para ganhar dinheiro nessa, e tem oportunidades, tem diversas oportunidades para isso, principalmente com a nossa plataforma aberta que oferece diversos produtos e essa desbancarização, né? Não ser um monoproduto e sim diversos produtos que a gente pode oferecer para os nossos investidores, né? Essas oportunidades todas. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, agora eu só volto amanhã, porque daqui a pouco eu estou viajando, eu volto amanhã. Um grande abraço a todos, uma excelente terça-feira. E lembrando que às 11h30 tem Batalha do Século, mas hoje é com Fernando Góes pela Clear e Ricardo Kim, analista-chefe da XP Investimentos. Um grande abraço e até lá.